Há 3 anos atrás, um terror indescritível se espalhou pelo mundo. Monstros imunes às armas humanas desafiavam a marinha, deixando apenas os caçadores capazes de enfrentá-los. Numa floresta onde a marinha observava, um grupo de caçadores lutavam desesperadamente contra gigantes formigas. O destino da vanguarda humana pendia sobre o fio da morte, enquanto os caçadores munidos de magia de fogo viam seus esforços em vão. As formigas avançavam impiedosas, devorando-os um por um, com o desespero marcado nos olhares, pois seus níveis eram baixos demais para resistir. No momento mais sombrio, quando a esperança definhou, um poderoso mago de cura surge para salvar o grupo ferido. Enquanto ele cura os feridos, as formigas atacam, mas um companheiro do grupo lança raios nelas, enquanto os amigos do mago todo de rank E iniciam a batalha contra as ameaçadoras formigas vermelhas. Quando acreditavam ter vencido todas, surge uma formiga branca, autodenominada líder do exército de formiga. Enquanto Byung cuida dos feridos, seus aliados Yuri e Eusek investem com toda a sua força contra a líder. Num ataque feroz, Yuri derruba a formiga branca, mas são surpreendidos por mais formigas brancas emergindo. Yuri e Eusek expandem suas forças ao extremo, investindo toda a sua determinação contra as formigas brancas. Na região próxima, o mestre Koi lidera seus caçadores para enfrentar o enxame das formigas. Há mais de uma década, uma série de portais surgiram, conectando o mundo humano a uma dimensão alternativa. Do outro lado desses portais habitavam criaturas estranhas conhecidas como monstros mágicos. Apenas aqueles dotados de habilidade para enfrentar esses seres imunes às armas convencionais foram chamados de caçadores. Esses indivíduos foram classificados em ordem decrescente com base no poder mágico contido em seus corpos, classificado como rank S, A, B, C, D ou E. Contudo, uma vez despertado esse poder, nenhum esforço individual seria capaz de aumentá-lo. 3 anos depois, no presente, um chamado ressoa. Kian, faz tanto tempo. Opa, não é o Park? O que faz aqui? Ele explica que sua esposa está grávida pela 2ª vez e precisa juntar uma boa quantia em dinheiro. O ar se anima. Ué, é o Sung? Todos presentes começam a saudar Sung, alguns surpresos por ele ter aparecido mesmo com frio. O outro cara que estava conversando com Park pergunta se Sung já comeu, e a resposta é afirmativa, indicando que teve uma boa refeição. Park vira para o camarada Kim e pergunta sobre Sung, qual é a dele. Esse cara é forte? Todos cumprimentaram calorosamente. Kim ri e responde, pelo contrário, ele entrou logo depois que você saiu. Esse rapaz é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Park se surpreende. Mais fraco? Não seria mais forte? Kim nega. Não, uma incursão num portal de rank E o deixou no hospital. Ele deve ser o caçador mais fraco de todos. Park questiona. De todos? Mas ele é fraco assim? Há um benefício em tê-lo aqui, já que, por ser fraco, a incursão será tranquila. Kim pede para encerrar a conversa ali. Não quer que Sung ouça. No entanto, Sung já ouviu tudo, afirmando que não pode discutir contra os fatos. Segundos após ouvir a conversa, alguém exclama: ai não, Jinwoo, se machucou de novo. Joey pergunta a Sung o que aconteceu com o rosto dele. Ele responde: o que acontece normalmente. De forma repreensível, ela diz: você precisa tomar mais cuidado, Sung Jinwoo. Ela ficou sabendo que ele foi parar no hospital. Jinwoo explica que era uma Dungyu de rank E e que foi o único a se machucar. Joey questiona: não tinha um mago de cura? Sung explica que todos eram de ranks mais altos e não viram a necessidade de levar um caçador de cura. Isso deixa Jinwoo ainda mais chateada, dizendo que eles só pensam neles mesmos, mas Sung diz que está tudo bem, a culpa é dele por ser tão fraco. Chegou o momento de entrar na raid. Na frente do portão, um homem chamado Song expressa o desejo de liderar a incursão e todos concordam devido à sua maior habilidade. Com isso, todos entram na raid. Um homem de terno aborda o presidente da Associação dos Caçadores, indagando sobre a situação com o governo. O presidente relata que foi o mais do mesmo, os Dungyus Break são um problema, mas o governo ainda quer os recursos coletados dentro delas. Ele menciona as pedras coletadas dos monstros derrotados, pedras de essências, elas têm um valor imenso. Na Dungyu, com grande esforço, Sung consegue obter uma dessas pedras, no entanto é atacado por um Goblin.
Ele se defende, mas sua faca de nível baixo se parte ao impacto, deixando-o vulnerável ao ataque do Goblin. Park aparece em um instante, lançando o Goblin para longe com sua espada poderosa, indo atrás do próximo monstro, enquanto pede para Joey cuidar de Jinwoo, caindo gravemente ferido no chão. Joey promete fazer o seu melhor para curar Sung. As pedras de essência são coletadas de monstros de alto nível e podem ser transformadas em armas e equipamentos poderosos. Já os cristais de manas, embora tenham usos semelhantes, são menos potentes. No entanto, o governo está interessado em um uso diferente, como uma nova fonte de energia, revela o presidente da associação, sendo mais segura que a nuclear, mais eficiente que a hidráulica, eólica ou geotérmica, não polui a atmosfera como os combustíveis fósseis. É a fonte ideal de energia limpa. Estão buscando uma forma de gerar eletricidade usando essas pedras de essência e cristais de mana, uma rara fonte de combustível que apenas os caçadores conseguem coletar. Na raid, o grupo de Jinwoo consegue derrotar o chefe da Dungil, enquanto ele continua sendo curado. Enquanto Joey trata os ferimentos de Jinwoo, ela pergunta: Jinwoo, você não continua sendo um caçador só por teimosia, né? Se continuar assim, é questão de tempo até algo pior acontecer. Você não está machucado apenas na barriga, é no corpo todo. Sung pede desculpas, mas ela diz que não quer um pedido de desculpas, está preocupada com ele. Os caçadores coletaram todos os cristais, mas Park lamenta que não conseguiram muitos cristais de mana, o que resultará em um pagamento inferior. Observando seus companheiros, Sung percebe que acabou com apenas uma pedra de essência de rank E. Para piorar, quase morreu por causa dela. De repente houve um chamado: "Ei, olhem isso!" Diante de um buraco, todos se questionam: uma caverna? Um túnel? Parece que vai bem fundo. Uma Dungil dupla, é? Alguns se animam, pensando que isso significa mais lotes de cristais para eles. O chefe informa que, ao depararem-se com casos assim, o procedimento padrão é aguardar ordem da Associação de Caçadores. Entretanto, alguns colegas discordam, explicando que quem for depois pegará os itens melhores. Para complementar, afirmam que ainda faz parte da Dungil de rank D, que não deve apresentar muitos problemas, além de não terem encontrado muitos cristais de mana. Decida então fazer uma votação para prosseguir ou não. A votação é acirrada, terminando empatada, restando apenas Sung para desempatar. Sung Jinwoo pondera sobre a situação. Com seus pais desaparecidos, ele é o único a sustentar a família, precisando pagar o tratamento da mãe e a faculdade da irmã. Apesar da masmorra de rank D ser difícil para ele, Sung precisa do dinheiro, dando seu voto para continuar. Enquanto isso, um jovem coloca a mão no cristal preto para verificar seu rank. No corredor, vários novos caçadores que fizeram testes de rank, atraindo interesses das guildas em busca de caçadores de nível alto. Nas ruas movimentadas da cidade, dois indivíduos em uma moto em alta velocidade roubam a bolsa de uma mulher. Ao virar a esquina, satisfeitos com o roubo, deparam-se com uma mulher parada no meio da avenida. Os ladrões ameaçam atropelá-la se não sair dali. Com suas habilidades, a mulher salta sobre a moto, pega a bolsa roubada e faz os ladrões perderem o equilíbrio, caindo da moto. A dona da moça corre até a mulher, agradecendo por recuperar seus pertences. Logo, a multidão reconhece a mulher como Chae-hee, uma famosa caçadora de rank S. Diante do tumulto que se forma ao redor dela, Chae-hee não vê outra opção senão escapar pulando pelos prédios com suas habilidades. Na Dungil, o grupo de Jinwoo continua caminhando pela caverna, informando que já estão no buraco há cerca de 40 minutos. O portão só aguenta mais uma hora após a derrota do chefe, o que isso dá apenas 20 minutos para derrotar o próximo chefe. Sung se desculpa com Joey por estarem procurando o chefe porque ele voltou a favor. Ela responde: não precisa se desculpar comigo, então não peça desculpas. Sung pergunta se ela realmente está bem. Joey responde furiosa: é claro que não. Já se esqueceu? Ela continua dizendo que se o ataque anterior tivesse acertado um pouco acima, Sung estaria morto. Ela mal conseguiu curar os braços e as pernas dele, chamando a situação de absurda. Questiona se nada atingiu sua cabeça, pois foi o que pareceu para ele votar a favor depois de ser gravemente ferido minutos atrás. Sung pede desculpas e reconhece que, por ter um caçador de cura de rank B como a Joey com ele, ela o salvou várias vezes da morte.
Joey afirma que Jin-Woo deveria pelo menos mostrar sua gratidão por ela salvá-lo toda vez. Sugere algo como convidá-la para comer juntos, mas são interrompidos por um grito anunciando que chegaram ao destino, dizendo que é raro encontrar uma porta de verdade naquela localidade e todos entram nela. O presidente da Associação de Caçadores faz uma palestra para os recém-despertos. Ele menciona que entre eles há aqueles que decidirão se tornar caçadores e outros que preferem não seguir esse caminho. Apesar de mais de 10 anos terem se passado desde o surgimento dos portais, ainda há muitos mistérios a desvendar nas dungeons. Ser um caçador é arriscar a vida, mesmo os mais habilidosos não podem se dar o luxo de baixar a guarda. Ele enfatiza que não podem se tornar arrogantes nem descuidados para sobreviver. Esse conselho é essencial e, curiosamente, pede que tenham medo. Na sala do chefão, as tochas são acesas voluntariamente. Estátuas gigantescas enfeitam a entrada, outras menores estão ao arredor e uma se destaca por ser o dobro do tamanho das demais. Situada ao fundo da sala, o grupo observa a sala, questionando sobre as estátuas que parecem ser antigas e algumas delas possuem instrumentos. Sung Ji-Hoon fica parado, absorto, observando a estátua maior, impressionado com seu tamanho. Outros ficam assustados, comentando sobre o quão assustadora ela é. A tensão aumenta quando um dos indivíduos encontra uma estátua segurando uma pedra com escrituras, intitulada Os Mandamentos do Templo de Cartenon. 1. Venere a Deus. 2. Louve a Deus. 3. Profere sua fé em Deus. Joey, aterrorizado, puxa Jin-Woo, afirmando que a estátua maior virou os olhos e está os observando. Enquanto isso, os mandamentos continuam sendo lidos ao fundo, advertindo que aqueles que não seguirem esses mandamentos não sairão vivos. Jin-Woo olha para a estátua e vê que está na mesma posição, convencendo-se de que deve ser imaginação de Joey. Então um barulho estrondoso ecoa e a porta se fecha. Um membro da equipe, revoltado por não terem ouvido seus avisos inicial, vai em direção à porta dizendo que está fora e deixando claro que se houver tesouros não tem interesse. Quando ele toca na porta, uma das estátuas se move, atingindo-o em cheio. O rosto de terror é visível em todos os que estão dentro da sala. Gritos de desespero ecoam. Como vamos lutar contra essas coisas? A angústia e o medo tomam conta do grupo. Sung, paralisado de terror, começa a pensar: o homem que acabará de morrer era de rank D. Pode não significar nada, mas era mais forte que eu no meu rank E e foi instantâneo. Ele fica angustiado. A dungeon era classificada como rank D. Não deveria existir monstros como esses aqui. Se as estátuas estão movendo, ele vira lentamente a cabeça para olhar a maior estátua, repleto de medo, respirando pesadamente. Nada acontece até que a estátua volta a olhar para ele. Sung Ji-Hoon já esteve à beira da morte muitas vezes. Na primeira raid, se separou do grupo e acabou preso. Foi atacado por um monstro de rank E e passou semanas no hospital. Também quase morreu no labirinto. Por mais baixo que fosse o rank da dungeon, sempre foi vida ou morte para ele. Os caçadores normalmente vendem as pedras de essência e compram equipamentos maiores para enfrentar os monstros mais fortes e obter recompensas maiores, mas a faca meia boca foi o máximo que ele conseguiu comprar. Se ela se quebrasse, seria obrigado a lutar desarmado. Além disso, seus tênis estavam todos rasgados. Dia após dia aguentou a ridicularização, apostando sua vida pelo sustento. Aprendeu a ficar atento e buscar oportunidades para sobreviver. Talvez seja por isso que Jin-Woo percebeu que a estátua iria atacar. Ele grita para todos se deitarem no chão. A estátua então libera um devastador poder, destruindo tudo à sua frente, deixando todos aterrorizados com o tamanho do horror. Sung se pergunta mentalmente o que está acontecendo aqui. Como tal barbaridade é possível? Estamos presos? Esse é o nosso fim? Vamos morrer? Estamos mortos? Ecoam seus pensamentos. Ele olha para a maior estátua, transmitindo um olhar tenebroso. Tenho certeza, eles vão nos matar. A pergunta ecoa na mente de Sung: o que é aquela coisa? Enquanto os outros clamam para saírem rapidamente dali, um aviso surge: espere, você também pode acabar morto. Indignado, Sung pergunta: então, o que vamos fazer? E a discussão começa em meio ao pânico. O líder do grupo intervém, pedindo que todos fiquem parados.
alertando que se moverem, as estátuas atacarão novamente. O líder se aproxima de Ji-Hoon, reconhecendo que, se Sung não tivesse percebido, todos estariam mortos. No entanto, Sung se assusta ao ver que o chefe perdeu um braço no ataque, solicitando a Ji-Hoon que a estanqueie o sangramento. O líder menciona ter enfrentado 2 ou 3 Dungyus de rank B, acreditando que a estátua seja um adversário de rank A ou S. Ele destaca os mandamentos escritos na pedra em referência ao deus. Logo, Sung supõe que o deus mencionado na pedra seja a estátua diante deles. Enquanto isso, na escola, a irmã de Sung pergunta a seu amigo o que ela estava fazendo, porque estava quase se atrasando. Ela responde vagamente, nada em especial. Ela pergunta a Tina se seu irmão é um caçador. Respondendo, ela menciona que ele é um caçador de rank E, o que explica seus ferimentos constantes. Curiosa, Dina pergunta por que sua amiga fez aquela pergunta sobre seu irmão. A resposta é vaga, afirmando que ela pode fazer melhor que o irmão de Dina. Na Dung, o chefe pede para todos se acalmarem e procurarem uma saída, mas é interrompido por um grito desafiador: "Eu não vou morrer aqui." Outros alertam que não podem se mexer, mas o rapaz determinado afirma ter confiança em sua velocidade e corre em direção à porta. No entanto, é incinerado em segundos pela estátua antes de alcançar a saída. Ao testemunhar isso, Ji-Hoon conclui que as estátuas podem aniquilá-los a qualquer momento, e se quiserem, como pisar em formigas. Contudo, ele se questiona por que as estátuas não os matam imediatamente, já que seria fácil para elas. Refletindo, Ji-Hoon pensa que elas poderiam matá-los, mas optam por não fazer. A maioria dos monstros ataca à primeira vista, mas algo é diferente ali. Ele se lembra da placa e pergunta a Song qual é o primeiro mandamento. A resposta: acho que é venere a Deus. Sung se levanta afirmando que a Dung tem regras próprias. De pé, encara a estátua que se prepara para atacá-lo. Rapidamente, Sung se abaixa, fazendo a estátua cessar o ataque. Percebendo o que descobriu, instrui a todos a abaixarem suas cabeças em direção à estátua. O líder pergunta se ele descobriu algo. Ji-Hoon explica que, enquanto estiverem com a cabeça baixa, a estátua não atacará. Propõe que venere a estátua e todos se curvam em reverência. Os olhos da estátua se apagam, revelando um sorriso arrepiante, deixando todos apreensivos. Ao ver que a estátua não reage, Park se levanta, ignorando o medo de Kim, que pede para ele ficar abaixado. Park ignora o aviso e, ao não acontecer nada, Kim se levanta, incentivando seus companheiros a fazerem o mesmo. A comemoração pela aparente salvação é interrompida quando a estátua começa a se mover, levantando-se do trono em direção ao grupo, aumentando ainda mais a tensão no ambiente. O chefe da equipe pergunta se Sung se ele tem um plano. A resposta é que ainda não pensou em nada. Enfatiza que é melhor não quebrar os mandamentos enquanto a estátua se aproxima deles, pisando intensamente. Lembrando que o segundo mandamento é louvar a Deus, eles se questionam de que forma vão louvar. Um dos integrantes que estudou etnologia se oferece para liderar e começa a rezar de joelhos diante da estátua. Enquanto ele exalta a estátua, ela para na frente dele, dá um breve sorriso sádico. Observando as expressões da estátua, Ji-Hoon percebe que a reza não se aplica a ela. Enquanto o homem reverencia a estátua, ela pisa sobre ele, trazendo pânico de volta ao grupo. O medo se espalha, levando todos a buscar um lugar seguro. Joey, incapaz de reagir devido ao medo, segura na mão de Sung e eles correm juntos. Park vira de costa para uma estátua, hesitando se é seguro ou não. Infelizmente não era, e ele é eliminado em questão de instantes, aumentando ainda mais o pavor no grupo. Durante a perseguição da estátua, Sung Ji-Hoon desesperadamente pensa em como louvar a estátua
enquanto busca a resposta. Consciente de que não pode deixar Joy sozinha, procura pistas nas estátuas ao lado da sala, observando estátuas com armas e outras com instrumentos musicais. Descobre que a resposta está nas estátuas com instrumentos e grita para o pessoal se aproximar delas. O chefe é o primeiro a chegar, louvando a Deus na sala com seu instrumento. Kim se junta em outra e Sung e Joy também chegam. No entanto, a estátua não toca quando são duas pessoas. Ele pede para Joy ficar ali enquanto corre para a próxima estátua, na esperança de chegar inteiro. A estátua gigante percebe Jin-Woo e começa a pisar em sua direção. Ao chegar na estátua com o instrumento, a estátua gigante pisa nele, mas Jin-Woo consegue se esquivar no último segundo. Seus companheiros alertam que não é ali, indicando que a estátua correta está ao seu lado. A estátua com o escudo ataca por trás, fazendo Joy entrar em desespero, gritando pelo nome de Ji-Hoon. Ji-Hoon começa a se rastejar gravemente ferido em direção à estátua com o instrumento musical. Como seu último ato, a estátua maligna ergue o pé para pisar nele, mas ele tenta alcançar a estátua na sua frente até o último segundo. A estátua Deus pisa ao lado de Ji-Hoon e a estátua com o livro que Sung alcançou começa a cantar. Eu acho que isso que significa louvar a Deus, diz Sung. Com todas as estátuas musicais cantando, a estátua gigante volta a sentar no trono. Preocupada, Joy corre até Ji-Hoon perguntando se ele está bem. Ele responde, não sei como, mas sim. Joy faz uma expressão de terror ao perceber que Sung perdeu um pedaço da perna no ataque da estátua. Sung olha para a perna indiferente, sem mostrar reação. Joy se esforça para curar a perna de Jin-Woo. No entanto, ele diz, já está bom, eu ficarei bem, Joy. Mas Joy não aceita, exclamando, o que está dizendo? Eu vou te curar. Ela se esforça tanto que começa a sangrar. A situação na sala é um pesadelo para todos. Kim culpa o líder, dizendo que ele que tomou a decisão errada, sugerindo que talvez seja hora de assumir as responsabilidades. Uma mulher do grupo interfere, argumentando que Kim foi quem deu a ideia, e todos concordaram. Kim rebate, afirmando que decidiram juntos e lembrando que ela votou. O líder aceita a culpa, reconhecendo que a decisão final foi dele e que é responsabilidade por tudo o que aconteceu na sala. Observando a discussão, Sung pensa, não é o momento de discutir, ainda falta um mandamento. A estátua ergue a mão e tudo na sala estremece, surgindo um altar ao centro. Deixando todo perplexo, Sung comenta que eles sempre aparecem nas lendas para oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses, conectando ao terceiro mandamento, prove sua fé em Deus. Kim fala, Sung, precisamos oferecer um sacrifício, não é? Apontando a espada para o líder do grupo, dizendo que é hora dele se responsabilizar pelas vidas dos companheiros perdidas. Alguns tentam interferir nas ações de Kim, mas ele pede para ficarem fora. Sem ter o que fazer, o líder aceita seu sacrifício para o deus. Sung pensa em voz baixa, o Sr. Song não é o único culpado. Nós votamos se viríamos aqui ou não. Song, o líder do grupo, se aproxima do altar e uma chama se acende. Kim fica perguntando o que vai acontecer dali em diante. Song olha para Sung, grita, querendo saber se tem mais alguma coisa que ele precisa fazer. Sung precisa examinar o altar para obter mais informações e pede a ajuda de 2 membros em sua frente para levá-la até lá, solicitando que o leve bem perto. Deixando os 2 apavorados, ele afirma que não vai acontecer nada e assim levam Sung até o altar, resultando em novas chamas. Song pergunta se Ji-Hoon descobriu alguma coisa e ele responde, ainda não. Perguntando se esperar ali será suficiente para alguém vir resgatá-los, explicam que, após uma semana naquela área, as estátuas devem se mover novamente, antes que alguém apareça. Há uma revelação crucial. Leva 7 dias para um portal se abrir completamente, um evento chamado de Dungeon Break. Durante esse período, monstros têm a chance de atravessar para o outro lado.
A missão das raids é derrotar o chefe da Dunghill e fechar o portal antes que o tempo esgote. Assim, se Ji-Hoon e seu grupo falharem, as terríveis estátuas podem adentrar o mundo deles. Enquanto isso, a irmã de Sung cumprimenta a atendente do hospital, confirmando que ela está lá todos os dias. Diante da porta, respira fundo e entra, compartilhando detalhes do seu dia com a mãe inconsciente na cama do hospital. Percebendo a necessidade de entender melhor como o altar funciona, Sung convoca Kim e Joy para se juntarem a ele, fazendo aparecer mais chamas de fogo que fecham o círculo, ativando novas chamas azuis com um raio que surgiu no altar. Enquanto isso, a porta se abre, revelando a possibilidade e desafios desconhecidos à frente. Uma chama azul se apaga e a estátua começa a se movimentar. O medo se instala, mas Sung Ji-Hoon, o observador, pede para que todos mantenham os olhos fixos nas estátuas. Ele compartilha uma estratégia simples: as estátuas param de se mover quando são observadas, comparando a uma situação a uma brincadeira infantil. A ordem é clara: não tire os olhos das estátuas. O grupo segue a orientação, mantendo a imobilidade das figuras de pedras. No entanto, uma mulher que ajudava Ji-Hoon, tomada pelo desespero, foge atravessando a porta aberta. Uma chama laranja se apaga e a porta se fecha um pouco. Song, o líder, questiona Ji-Hoon sobre o ocorrido e ele pondera: as chamas azuis estão se extinguindo com o tempo, mas as chamas laranjas só se apagou quando alguém escapou. Ji-Hoon suspeita de uma armadilha, percebendo que a sala testa a fé do grupo, alerta que a sala oferece uma esperança falsa após instigar o perigo. Contudo, um homem, incapaz de suportar mais a situação, solta Ji-Hoon e corre para a saída. Outra chama laranja se apaga e Ji-Hoon grita, implorando para que ninguém mais saia, consciente de que mais fugas podem criar pontos cegos na vigilância do grupo. O suspense se intensifica enquanto o enigma da sala continua. O líder exige uma explicação e Ji-Hoon fala a estratégia de manter os olhos nas estátuas, permanecendo imóveis até que as chamas azuis marquem o tempo seguro para sair. Kim, porém, levanta a dúvida de ficarem presos quando todas as chamas se apagarem, gerando complicações no grupo. Kim, emocionalmente abalado, desabafa sobre sua família e o desejo de voltar para casa vivo, pedindo desculpas a Ji-Hoon antes de fugir desesperadamente. A porta se fecha mais um pouco e Ji-Hoon, indignado, se pergunta o motivo. Com pontos cegos formados, as estátuas retornam seus movimentos e Ji-Hoon, determinada a sobreviver, exclama que já enfrentou desafios assim antes. O líder, compreendendo a situação, sugere que Ji-Hoon e Joy saiam, acreditando que as portas permanecerão abertas enquanto houver alguém na sala. Ele pede a Joy que cuide de Ji-Hoon por ele. Joy concorda, mas ao tentar se mover, percebe que suas pernas estão fracas devido ao esforço excessivo para curar Ji-Hoon. Em meio à iminente ameaça das estátuas, Ji-Hoon, apesar de incapacitado, instrui Song a levar Joy e sair da sala. Ambos relutam, mas Ji-Hoon, demonstrando coragem, faz uma promessa a Joy, entrega sua pedra de ranquear e insiste que eles partam para garantir a própria segurança. Joy, inconformada, recusa a ideia, mas Song, agindo com pragmatismo, nocauteia Joy para apressar a saída. Enquanto saem pela porta, duas chamas se apagam, sinalizando o sacrifício de um membro do grupo. Agradecendo por ser o único a enfrentar o destino, Ji-Hoon enfrenta as estátuas sozinho, pegando uma espada e desafiando corajosamente as criaturas. Seu último desejo é ao menos abater uma delas. As estátuas, armadas com lanças, machados e escudos, começam a atacá-lo, dando início a uma batalha desesperada no coração da sala. Sung Ji-Hoon, enfrentando seu destino iminente, é tomado por uma onda de lembranças de todas as vezes que foi considerado o mais fraco. Ele reflete sobre o esforço dedicado a provar a si mesmo, apesar das zombarias. Agora, ele se vê diante da cruel realidade. Lembrando-se das palavras de Kim,
e sua própria batalha pareceu mais forte. As estátuas impiedosas diferem golpes contra Ji-Woo, enquanto ele pondera sobre a gratidão falsa de Kim, questionando seu egoísmo por trás de suas ações. A dura realidade de sua situação contrasta com a noção de egoísmo do grupo, levando a Ji-Woo a refletir sobre o desejo compartilhado de todos por uma vida preservada, enquanto enfrenta o inescapável destino nas mãos das estátuas. No momento de desespero e ironia, Ji-Woo é brutalmente atacado pelas estátuas. Seu pensamento contraditório revela a profundidade de sua vontade de viver, contrastando com a autocondenação hipócrita. Contudo, quando a última chama se apaga e a escuridão toma conta, uma reviravolta surpreendente ocorre. Ji-Woo recebe uma notificação de uma missão secreta concluída, revelando uma oportunidade para se tornar um jogador. Mesmo diante da morte iminente, ele aceita a oferta em um instante crucial. Sung Ji-Hoon despertou em um quarto de hospital, o coração batendo forte no peito. Um pesadelo vívido o assombrava, a lembrança de um monstro terrível e de um ataque brutal. Seus olhos se abriram, buscando a luz fraca que entrava pela janela. Olhando para seu corpo, lembrava da batalha sangrenta, da dor insuportável, da sensação de quase morte. Ele ergueu a mão, tocando em seu peito, procurando a ferida fatal que o monstro infligiu, mas não havia nada, apenas a sua pele intacta. Foi apenas um sonho, ele murmurou para si mesmo, tentando afastar o medo que ainda o consumia, mas algo não se encaixava. Ele se lembrava de ter sido perfurado, de ter sentido a vida se esvaiando de seu corpo. Como era possível que estivesse vivo, sem sequer um arranhão? De repente, batidas na porta o tiram de seus pensamentos. 2 homens entram no quarto, vestindo ternos impecáveis e gravatas. Sung Ji-Hoon? Perguntou o homem mais alto, com uma voz grave e profissional. Sou Yu Jin-Shu e este é o Kim Tae-shi. Viemos em nome da equipe de vigilância da associação. Sung Ji-Hoon se sentou na cama, a curiosidade misturando-se com a apreensão. O que a vigilância quer comigo? Ele pensou. Yu Jin-Shu então revelou a verdade. Sung Ji-Hoon havia ficado inconsciente por 3 dias após a batalha na Dungyo dupla. A notícia o abalou. 3 dias? E a Joy e o Sr. Song? Ele perguntou, a preocupação tomando conta do seu rosto. Yu Jin-Shu deu um suspiro. Song perdeu um braço na batalha. Como resultado, ele provavelmente terá que se aposentar como caçador, enquanto Lee Joy ficou traumatizada e está recebendo tratamento psiquiátrico. Dada a sua condição, é incerto se continuará como caçadora. A tragédia na Dungyo dupla resultou em apenas 6 sobreviventes, uma ocorrência rara no perigoso mundo dos caçadores. A chegada da guilda de Tigre Branco, após um aviso dos sobreviventes, revela um desdobramento peculiar. Não há vestígios do templo ou das estátuas descritas pelos sobreviventes, sugerindo que Sung Ji-Hoon pode ter experimentado um segundo despertar, uma ocorrência rara e extraordinária que pode elevá-lo a um novo patamar de poder. Os administradores Yu Jinko e Kim Tae-shi colocam o medidor de mana na mesa, solicitando que Jin-Woo o utilize. No entanto, o resultado revela uma surpresa desagradável. Seu nível de mana é meramente 10, comparável a um civil. Eles, perplexos, se desculpam pelo equívoco, admitindo que Sung, com 10 de mana, é considerado praticamente fraco, questionando como ele sobreviveu a uma Dungyo de rank S. A narrativa se desloca para a chegada da irmã de Sung, Dina, no hospital. Preocupada e repreensiva, expressa seu descontentamento com o constante estado machucado de seu irmão. Ji-Hoon, por sua vez, confessa que quase a deixou na Dungyo se tivesse morrido. Dina, preocupada com o bem-estar de seu irmão, adverte que, se algo semelhante ocorrer novamente, ele deverá abandonar a vida de caçador, mesmo que ela precise largar a escola para procurar um trabalho. Em meio a esse diálogo surge uma revelação intrigante. As telas que Sung vê, aparentemente exclusivas dele, foram projetadas para auxiliar em seu desenvolvimento como jogador. Ao receber uma mensagem que o informa que se tornou um jogador, Ji-Hoon vislumbra missões diárias aparentemente inusitadas, incluindo exercícios físicos intensos
Ele, contudo, considera tudo uma piada, dada ao seu estado de recuperação no hospital. A narrativa então se volta para um evento noturno na cidade, onde um portal misterioso se abre, intrigando os cidadãos sobre a possível aparição dos caçadores. Num sono aparentemente tranquilo, Sung Ji-hoon é despertado por violentos tremores, sendo teletransportado para uma dimensão desértica devastada pela areia. Confuso e acreditando ser um sonho, ele se depara com uma centopeia gigante do deserto pronto para atacar. Uma tela do sistema surge, informando que ele está sendo penalizado por não cumprir a missão diária e agora precisa sobreviver por 4 horas. Sem entender completamente a situação, Sung inicia uma desesperada fuga da centopeia gigante que persiste implacavelmente. Enquanto isso, as enfermeiras do hospital percebem a ausência de Ji-woo e começam a procurá-lo. Com 2 horas transcorridas, Sung se questiona sobre o número de criaturas no deserto, pois a centopeia não desiste de persegui-lo. Exausto, quase sem força para continuar, ele é atacado no último segundo, mas as 4 horas se encerram, teletransportando-o de volta para o hospital. A missão de penalidade é concluída e uma notificação revela que ele recebeu uma recompensa, mas Sung, completamente exausto, desaba no chão. As enfermeiras finalmente encontram-no no quarto caído. No dia seguinte, ele se prepara para enfrentar as novas missões diárias. Enquanto isso, devido às guildas estarem ocupadas, ligam para Joy pedindo sua ajuda em uma raid de Rank D, mas ela recusa, incapaz de superar o trauma da sala das estátuas. A notícia de que Sung acordou a deixa feliz, mas ao visitá-lo, testemunha sua persistência em correr incansavelmente no hospital e decide voltar para casa. 4 dias após recuperar a consciência, Sung percebe a realidade das telas, das missões diárias e das recompensas, foca em fortalecer sua força ao distribuir pontos de atributos e recebe uma chave para um Andung na estação de metrô de Rampenjo. Determinado a aproveitar a oportunidade de se tornar mais forte, Sung faz uma visita à sua mãe, lembrando-se de como ela ficou em coma devido a descanso final, uma doença associada aos portais. A medicina atual oferece apenas suporte à vida para aqueles afetados por essa rara condição. Relembrando os momentos de fraqueza e ridicularização, Sung Ji-hoon extrai uma motivação feroz para fortalecer-se e seguir em frente. Determinado, ele decide ir até a extensão Rampenjo para explorar Dung, conferindo se possui todos os equipamentos necessários e preparado para deixar o local, caso se torne perigoso demais. Ao chegar na estação, ele utiliza a chave e desbloqueia o portal, adentrando a Dung e recebendo a notificação de que está agora em uma Dung instanciada, incapaz de sair até que derrote o chefe ou usar uma pedra de teletransporte. Enquanto explora a Dung, Ji-hoon confessa ter começado a perder a confiança, encontrando-se de frente para 3 goblins que o atacam imediatamente. Com a habilidade aprimorada, ele desvia dos ataques até que finalmente derrota um goblin. Surpreendido com o feito, enfrenta os outros 2 goblins, eliminando-os com ataques calculados. Cansado e ofegante, percebe que de fato ficou mais forte. Entretanto, um novo desafio surge quando um lobo aparece de repente por trás, destruindo a faca que Ji-hoon usava. Sentindo-se o perigo iminente, Sung enfrenta o lobo, consciente de sua superioridade comparada aos goblins. Tremendo de medo diante do feroz lobo, o lobo se lança ferozmente em direção a Sung, que se move como uma pena, esquivando com uma série de cambalhotas, surpreendendo-se com a leveza de seu próprio corpo. Determinada a não sucumbir ao lobo, Sung defere um soco poderoso que lança a criatura contra a parede, admirado com a potência resultante do aumento de seus atributos de força. Contudo, mesmo com sua força ampliada, Sung percebe que o lobo ainda é superior. Incapaz de infligir danos significativos com seus socos, Sung percebe que precisa encontrar uma forma de se defender. Sem opções aparentes, ele decide fugir para sobreviver, mas o lobo persiste em seus ataques, impedindo sua fuga. Em um momento desesperador, Sung se lembra do inventário e grita seu nome, invocando uma espada em suas mãos. Sem entender como a espada foi para ali, ele a utiliza para abater o lobo que o atacava.
Abismado com a eficácia da espada, Sung se lembra do valor exorbitante pago por Kim por aquele item, contrastando com sua própria realidade financeira de que nunca conseguiria comprar uma espada daquele valor. No entanto, a calma momentânea é interrompida com a chegada de mais 2 lobos. Determinada a não sucumbir ao medo, Sung empunha a espada, mas ela emperra no chão, deixando-o vulnerável à investida dos lobos. Implorando desesperadamente para que a espada se solte, Sung finalmente consegue deferir um golpe certeiro contra a boca de um dos lobos, cujas presas feitas de aços resistem ao impacto. Sung Ji-Woo segura a espada com firmeza, utilizando uma de suas pernas para desequilibrar o lobo e interromper sua mordida na lâmina, aproveitando o momento para deferir um golpe fatal. Enquanto outro lobo foge, Sung percebe que alcançou o nível 2, algo que não acontecia desde que começou as missões diárias. Entendendo que o combate real é mais vantajoso do que as missões, Sung vê seus ferimentos se curarem e seus atributos aumentarem. Com 32 pontos em força e a sensação de leveza em seu corpo, ele se aproxima dos lobos caídos em busca de itens, surpreendendo-se ao encontrar uma loja em seu sistema de telas. Embora ainda não possa comprar nada, Sung consegue vender os itens adquiridos sem problemas. Intrigado com a possibilidade de trocar moedas, decidindo ficar para aumentar de nível, ele se depara com uma horda de lobos se aproximando. Disposto a lutar até o fim, Sung enfrenta os lobos, recusando-se a abatê-los rapidamente para evitar sentir-se culpado. Consciente de que seu objetivo é ficar mais forte, Sung abraça a ideia de lutar até o limite enquanto estiver vivo, encontrando prazer na batalha e na perspectiva de crescimento pessoal. Sung Ji-Woo, respirando cansado, finalmente consegue eliminar todos os lobos, deixando a espada trincada de tanto uso. Consciente de que as espadas são descartáveis independentemente de seu valor, Sung pondera se deve parar por ali na dungeon. Ao verificar seu inventário, Sung encontra uma variedade de itens adquiridos durante sua batalha, incluindo a pedra de teletransporte que tanto desejava, com o título de assassino de lobos, conferindo um aumento significativo em seus atributos contra monstros do tipo animal. Sung fica em dúvida se deve partir ou continuar explorando a dungeon. Decidindo-se por permanecer na dungeon e seguir em frente, Sung pondera sobre o destino da dungeon e se o uso da pedra de teletransporte fará com que ela desapareça, como aconteceu com as salas das estátuas. Incerto do que o aguarda, Sung opta por não arriscar e continua sua jornada em busca de se tornar mais forte. Enquanto isso, na cidade, o portal que entrou em colapso devido à falta de caçadores para eliminarem as criaturas e o chefe presente nele, agora está no modo Dungeon Break, causando preocupação entre os habitantes. Joy, sentindo remorsos por ter recusado a última chamada para lidar com a situação, decide aceitar o pedido de ajuda e se junta aos esforços para conter a ameaça. Descendo as escadas escuras na dungeon instanciada, Sung Ji-Woo sentiu uma aura sinistra que lhe dava calafrios, indicando que algo maligno estava por vir. Ao chegar ao final das escadas, percebeu que o ambiente não se assemelhava em nada à estação que conhecia, mas sim a um pântano sombrio e assustador. A água começou a se agitar, denunciando a presença de algo se movendo em sua direção. Antes que pudesse reagir, Sung foi lançado violentamente contra a parede, sua espada se partindo ao meio com o impacto. Outra onda de água o atingiu, revelando uma colossal cobra gigante diante dele. Sung sentiu uma pontada de desânimo ao ver que, mesmo após subir tantos níveis incansavelmente, o nome do chefe à sua frente ainda estava marcado em laranja, indicando que estava no mesmo nível que ele. Sabendo que sua espada não seria suficiente para penetrar as escamas blindadas da cobra, lutar sem arma não era uma opção viável. A cobra atacou e Sung se viu obrigado a se defender, cravando a espada no corpo do monstro enquanto se esquivava de seus ataques rápidos e pesados, buscando uma brecha em sua defesa. Enquanto lutava, Sung pensava sobre o que fazer em relação às escamas impenetráveis da cobra, quando outro poderoso golpe veio em sua direção, arremessando-o violentamente para longe e lançando-o sob as águas turvas do pântano.
Sung foi jogado para fora da água apenas para ser atingido por um vagão de trem arremessado pelo monstro. Apesar de pensar que tinha se tornado mais forte, Sung sentia-se impotente diante da força da cobra. Levantando-se, ele se questionava sobre o quanto mais forte precisava ficar para compensar anos de zombaria e ser rotulado como o caçador mais fraco da humanidade, se recusando a ceder ao desespero, preparando para enfrentar a fera até o fim. Mesmo que suas mãos estejam vazias, ele não vai desistir sem lutar até o último momento. Enquanto a batalha continua a se desenrolar nas profundezas da Dunghill, Sung reflete sobre sua jornada até ali e sobre o que está em jogo. Se lança com tudo contra a cobra gigante. Ele agarra-se ao corpo do monstro, mesmo sendo lançado para longe por um golpe poderoso do rabo da criatura. Apesar das dificuldades, Sung se levanta mais uma vez. Ele sabe que precisa ficar mais forte, com uma aura épica e poderosa ao seu redor. Sung parte para cima da cobra, se prende ao corpo dela e avança em direção à sua boca, querendo não apenas sobreviver, mas a triunfar sobre o monstro, conseguindo finalmente a sofrida vitória sobre o terrível rei do pântano. Sentindo uma onda de realização e poder percorrer todo o seu corpo, ele olhou para a adaga feita da presa venenosa da cobra-rei, reconhecendo imediatamente o valor daquela arma, com o dobro de poder de ataque da espada do Qin e a capacidade de paralisar os oponentes. A adaga seria uma ferramenta formidável em suas futuras batalhas. Além disso, o frasco de veneno refinado era um recurso valioso, embora perigoso. Sung sabia que precisaria ser cauteloso ao usar tal item, mas reconheceu o potencial mortal que ele representava. Com um sorriso no rosto, Sung se levantou do corpo da cobra. Ele sabia que ainda havia muito mais desafios pela frente, Mas agora, mais do que nunca, estava preparado para enfrentá-los de frente. Enquanto observava a estação voltar ao seu estado original, ao sair da estação, Sung Ji-hoon foi surpreendido por um soldado armado. Confuso, Sung questionou se algo havia acontecido, observando os destroços e monstros abatidos nas ruas. Logo o soldado percebeu que Sung era um caçador e o conduziu ao campo de batalha, onde os caçadores estavam lutando contra os monstros que surgiram da Dunghill Break. Enquanto se aproximavam do local da batalha, Sung pôde sentir a presença iminente do chefe da Dunghill. O soldado explicou que a situação estava quase sob controle, mas ainda faltava derrotar o chefe dos monstros que havia escapado. A tensão era palpável no ar, com os soldados pedindo às pessoas ao redor para não tirarem fotos e permanecerem em segurança. Alguns questionavam quanto tempo mais a batalha duraria e se a situação poderia piorar. Ao chegar ao campo de batalha, Sung viu os caçadores lutando contra o monstro, mas percebeu que o time estava desorganizado e composto principalmente por caçadores de baixo nível. A falta de coordenação e a presença de poucos caçadores de nível alto dificultava o progresso da batalha. Observando a composição do time de caçadores, Sung notou a presença de 2 magos de cura de alto nível, além de alguns caçadores de nível intermediário. No meio da batalha, Joey estava paralisada pelo medo, incapaz de curar seus companheiros devido às lembranças assustadoras da estátua que a atormentavam. Sung Ji-hoon observou a situação e compreendeu a angústia de Joey, lembrando-se de sua própria luta contra o medo. No entanto, ele percebeu que não podia se deixar levar por isso e decidiu agir. Ao perceber que o chefe era de rank D, enquanto os caçadores lutavam desesperadamente, Sung se posicionou para lançar sua espada quebrada contra o golem, visando perfurar sua defesa e abrir uma brecha para o grupo que estava lutando. Com um movimento rápido e preciso, Sung lançou a espada, que atravessou as rochas e derrubou o monstro colossal. Os caçadores, surpresos e aliviados, celebraram a vitória, enquanto o tanque relatava que nenhum dos ataques anteriores estavam surtindo efeito contra o golem. Perplexo com a reviravolta da batalha, se perguntou como o golem foi derrotado tão facilmente. Ao ver a espada quebrada no chão, o caçador ficou espantado ao perceber que um inimigo tão formidável foi derrotado por um objeto danificado. O soldado respondeu prontamente à pergunta do tanque, indicando que o responsável pelo lançamento da espada quebrada foi um dos caçadores que estava junto com ele.
Porém, ao tentar apontar quem era, perceberam que o caçador já não estava mais presente no local. O tanque ficou desordenado com o poder do ataque, pensando que só poderia ter sido realizado por um caçador de alto rank. Enquanto isso, Sung Ji-hoon, ainda incrédulo com o estrago causado pelo seu único golpe, insinuou que o resultado talvez seja porque os caçadores deixou o monstro enfraquecido. Joey, observando de longe, teve a nítida percepção de que o responsável pelo ataque poderoso contra o Golem foi Ji-hoon. No dia seguinte, enquanto as funcionárias do hospital faziam suas atividades, uma conversa animada e cheia de suspiros rolavam entre elas. Comentavam sobre o quanto Sung estava com um corpo impressionante, até mesmo bonito, e como ele chamava a atenção quando tirava a camisa. Surgiu a pergunta: quando um paciente tão atraente havia entrado ali? Quando Sung Ji-hoon chegou, não era alguém que se destacava, mas seu comprometimento com os exercícios transformou completamente sua aparência. Uma das enfermeiras duvidava que alguém pudesse mudar tão rapidamente. Quando a porta se abriu e Sung apareceu sem camisa, a enfermeira, que duvidava, ficou boquiaberta. Ela finalmente viu com seus próprios olhos a transformação impressionante de Sung. Enquanto informava sobre sua alta, não pôde deixar de notar o quanto ele estava atraente. Sung agradeceu e se retirou, sem perceber o interesse da enfermeira. Quando essa pediu seu contato, ele concordou, pensando que era para enviar os resultados dos exames após a sua alta. Enquanto assistia a TV, Jina percebeu que estava atrasada e chamou por Sung. Ao vê-lo, notou como seu corpo estava definido, o que a surpreendeu. Curiosa, perguntou se ele estava crescendo, pois parecia mais alto. Despediu-se para ir à escola e antes de sair, Sung pegou um guarda-chuva e achou estranho já que estava ensolarado, mas Sung explicou que era melhor prevenir do que remediar, colocando o guarda-chuva na mochila. Sung Ji-hoon, após conferir suas missões diárias, notou que faltava apenas correr 10 quilômetros. Enquanto se questionava se sua rotina de treino transformaria em um halterofilista, decidiu investir seus pontos de nível recentemente adquiridos em força, agilidade e percepção. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Pedia desculpa pelo atraso do aluguel. Sung tranquilizou o locador, prometendo pagar o mais rápido possível, agora que era capaz de lidar facilmente com goblins. Ao verificar o celular em busca de equipes para expedições em Dunghill, optou por não se juntar a nenhuma, com medo de chamar atenção para si e colocar-se em perigo. Decidiu focar em ganhar experiência e se fortalecer antes de se destacar. Antes de confirmar a conclusão de suas missões diárias, foi abordado por um grupo, cumprimentou o líder e ouviu sobre a expedição a uma Dunghill de rank C. Apesar de não ter direito à parte da divisão dos recursos obtidos, receberia uma compensação financeira pelo seu papel na equipe. Ao analisar a aura dos membros do grupo, notou que havia apenas 4 de rank C e 2 abaixo do rank D. Intrigado com a ausência de um mago de cura, questionou a decisão do grupo. Recebeu uma explicação de que sempre entrava em raid ser um curandeiro, confiando nos tanques e causadores de danos. Antes de partir, era necessário assinar um contrato, o que deixou Sung pensativo sobre o que aguardava naquela expedição. Em meio à imponente presença do portal, um jovem trajado com uma armadura deslumbrante surge, indicando que está ali pelo mesmo motivo que Sung, apresentando-se como Yu Jin-ho, 21 anos de idade, rank D. Ele também está lá para preencher a cota. Sung observa os equipamentos de Yu Jin-ho e deduz que o jovem é bastante rico. Yu, ao saber que Sung é rank E, tranquiliza-o dizendo que o protegerá, apesar das dúvidas sobre a Dunghill ser realmente de rank C, devido ao seu enorme tamanho. O líder do grupo assegura que a associação verificou e confirmou que é de fato uma Dunghill de rank C. Dentro da Dunghill, eles se deparam com um ambiente de caverna escura, necessitando de luz para enxergar. Inicialmente ficam surpresos pela ausência de monstros e luz. Essa atmosfera faz Sung lembrar do templo de Cartenon. Ao avistarem as pedras brilhantes, Yu Jin-ho pergunta a Sung sobre elas e ele explica que são rochas comuns em Dunghills de caverna, emitindo uma luz fraca que ilumina o ambiente. Com sua percepção aguçada, Sung Ji-hoon percebe a proximidade dos monstros, mesmo que ainda não tenha aparecido.
Ele conclui que deve ser insetos atraídos pela luz. Quando os insetos começam a atacar, Jinro alerta o grupo de que estão vindo de cima e o Jinro se coloca na frente de Sung para protegê-lo, enquanto o restante do grupo lança ataques contra as formigas, coordenando seus esforços para enfrentar o bando. Observando a habilidade e coordenação do grupo, Jinro percebe que trabalham juntos há algum tempo. No entanto, nota que são um pouco brutos e que as habilidades de Yu Jinro parecem ser compensadas por seus equipamentos. Após alguns minutos de combate intenso, finalmente conseguem derrotar todas as formigas. Decidem então coletar as pedras de essências e dividir entre 7. O líder do grupo se aproxima de Sung para agradecer por ter alertado sobre o ataque das formigas, reconhecendo que, sem esse aviso, a situação poderia ter sido complicada. Enquanto conversam, um dos integrantes do grupo chama a atenção para algumas formigas devoradas por uma criatura ainda maior, indicando a presença de algo perigoso na área. Ji-hoon pergunta sobre os equipamentos impressionantes de Yu Jinro, descobrindo que foram um presente de seu pai para sua primeira raid. Apesar da aparente amizade, Sung sente uma sensação estranha em relação aos outros membros do grupo. Conforme avançam mais na Dungyo, param para comer antes de continuarem a busca pela criatura que devorou as formigas. Sung reflete sobre a situação de ser pago sem precisar lutar, mas continua incomodado com a presença dos outros membros do grupo, que parecem experientes em batalhas, mas carecem de um curandeiro. Ao encontrarem mais monstros abatidos, percebem que algo está errado. Todos os monstros estão feridos ou quase mortos, o que sugere que o chefe deve estar por perto. Decidem iluminar a área e avistam teias de aranha cobrindo o caminho à frente, indicando que estão chegando perto da câmara do chefe. Ao cortarem as teias e avançarem, são recebidos por um clarão que o enche de animação. Cristais de mana em grande quantidade, apesar de não valerem tanto quanto as pedras de essência, a quantidade diante deles é impressionante, brincando com Dong-so, o líder da equipe, sobre como até mesmo seu irmãozinho ficaria com inveja daquela mina de cristais, o que resulta em uma repreensão. O líder do grupo, entusiasmado com a descoberta dos cristais de mana, planeja expandir sua equipe de ataque com o dinheiro que conseguir. Enquanto alguns membros comemoram como se tivesse ganhado na loteria, surge a preocupação sobre como transportar tantos cristais, e o Jinro, habilidoso com questões documentais, solicita o contrato de Sung Jinro para revisão. Ao examiná-lo, ele aponta uma cláusula que indica que Jinro não participará da divisão dos drops de batalha, o que inclui os cristais de mana. Isso leva o líder a reconsiderar a divisão, concordando que os cristais deveriam ser divididos em 8 partes, não em 7. No entanto, o líder logo muda de assunto, destacando a necessidade de lidar com os cristais de mana antes de enfrentar o chefe, pois o portal se fechará assim que o chefe for derrotado. Observando que a criatura parece estar dormindo, ele vê uma oportunidade para extrair os cristais enquanto ela está quieta. Enquanto o líder procura pelos membros para buscar os equipamentos de transportes deixados no carro, pede para Jinro e Yu Jinro para ficarem de olho na sala. Embora Jinro esteja apavorado com a ideia de ficar apenas com Jinro na câmara do chefe, o líder tranquiliza-os, assegurando que o monstro parece estar saciado e só acordará se algo o perturbar. Sung observa tudo com suspeita, desconfiando das intenções ocultas do líder da equipe. O regulamento estabelece o mínimo de 8 pessoas para uma Dungyo de rank C, mas, incluindo Jinro e Jinro, há apenas 6 membros no grupo de ataque. Isso levanta suspeitas para Jinro, que questiona por que o grupo não chamou outros caçadores conhecidos para preencher a cota. O líder, com intenções sinistras, ordena que seu companheiro cele a entrada da câmara do chefe, e sem hesitação ele lança um raio na entrada, causando um desmoronamento que prende Sung e Jinro com a aranha. Jinro percebe imediatamente que foram traídos, confirmando a suspeita de Jinro sobre as intenções obscuras do grupo. Sung reflete sobre a natureza sombria desse trabalho,
onde traições e crimes podem ser cometidos sem deixar vestígios, ele conclui que o grupo estava disposto a matá-los desde o início, independentemente de qualquer ação que pudessem tomar. Agora, preso com a aranha despertada pelo estrondo, Jinro pede a Jinru para ficar atrás dele, enquanto se prepara para enfrentar a criatura com sua espada e escudo. No entanto, Jinru decide que ele mesmo irá enfrentar a aranha, colocando as malas no chão e pedindo para Jinro não se mover. Determinado, ele avança em direção à aranha, invocando uma adaga em sua mão e declarando que irá derrotar o monstro. Do lado de fora da câmara do chefe, um dos integrantes do grupo questionava a decisão do Sr. Dongso de selar a entrada, perguntando se era realmente necessário. Dongso responde de forma assertiva, explicando que se acordassem a aranha, não teria como extrair os cristais de mana. Ele argumenta que é impossível para um caçador de rank E, conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, e um caçador de rank D sem experiência vencerem um chefe. Ele planeja deixar a aranha comer os dois. Um dos membros de cabelos longos pergunta se deveria usar a magia de raio novamente, mas é desencorajado por Dongso, que aponta que isso poderia acordar a aranha. Em vez disso, eles decidem descer pelos buracos no teto da câmara. Enquanto isso, os outros membros comentam sobre os equipamentos de Yujino, especulando que apenas sua espada e escudo custam uma fortuna. Eles ponderam sobre a possibilidade de não conseguirem os cristais de mana, mas apenas os equipamentos de Dino já valeriam o esforço. Um dos integrantes decide pesquisar sobre a família de Jinho no celular, sugerindo que seria constrangedor não comparecerem ao funeral. Dongso então pergunta a Kyuhan se ele seria capaz de derrotar o chefe sozinho, mas a resposta é negativa, revelando que nenhum dos dois seria capaz de vencer o chefe sozinho. Com a crença de que Jinru e Tina estão destinados a falhar na Dungyo, o grupo observa de fora, convencido de que não importa o que eles façam, já estão condenados. Yu interrompe a decisão com um grito: "Espere, para derrotar um chefe de rank C é preciso ser pelo menos rank B, ou, no mínimo, um caçador de rank C bem equipado." Ele expressa sua preocupação de que Dino não seja páreo para o chefe, sugerindo que devem procurar uma forma de fugir. Sung concorda com Dino, reconhecendo que, mesmo com seu aumento de nível, ainda é fraco. Ele relembra os encontros anteriores na Dungyo instanciada, onde enfrentou uma gigante cobra azul e um chefe golem, ambos de rank D ou abaixo. Comparando essas experiências, Sung concluiu que o chefe atual é muito mais forte do que os anteriores. No entanto, mesmo diante da adversidade, Sung não sente medo. Ele acredita que ficou forte o suficiente para enfrentar um chefe de rank C sem hesitar. Está no nível 18 e decide que vale a pena tentar derrotar o chefe. Sem hesitação, Sung corre em direção à aranha, determinada a enfrentar o desafio que se apresenta. Sua coragem deixa Dino cheio de medo. A ventania sacode a sua camisa. Com um olhar sério, Sung declara: "Já que nos chamam de caçadores, então a verdadeira caçada tem início." Jinru se esquiva habilmente dos ataques velozes da aranha, cada movimento calculado para evitar um impacto mortal. Ele investe ataques nas pernas da criatura, mas o exoesqueleto é resistente demais para ser perfurado facilmente. Apesar de sua determinação em abater o monstro, Jinru leva um golpe brutal que o lança para longe. Por um triz, ele consegue se esquivar, sabendo que se o ataque o atingisse em cheio, seria o fim. Enquanto Sung luta bravamente contra o chefe, Dino observa perplexo. Ele nota que os movimentos de Sung não condizem com alguém de rank E. Surgem dúvidas em sua mente o que Sung realmente é. A possibilidade de Sung ter falsificado seu rank começa a assombrar Dino. Ele lembra das histórias sobre os falsificadores, conhecido como ranks falsos, capazes de controlar seu verdadeiro poder e se registrar em um nível mais baixo. Além disso,
Muitos deles são considerados psicopatas, capazes de cometer atos hediondos por diversão. O medo começa a tomar conta de Dino, preocupado com o que Sung poderia fazer se descobrisse que ele suspeitava de sua verdadeira identidade. Diante das circunstâncias, se pergunta o que está fazendo ali, exclamando por seu pai. A aranha monstruosa investe, seus ataques são defendidos habilmente, mas a criatura é resistente demais, parecendo impossível causar qualquer dano significativo. Uma notificação de fadiga surge no sistema, alertando sobre a possibilidade de diminuição na velocidade de ataque caso a fadiga continue aumentando. Ji-hoon sabe que só tem uma opção: derrotar a criatura antes que a fadiga se torne um obstáculo insuperável. A esperança reside nos poderes especiais de sua adaga, capaz de paralisar e drenar a energia do inimigo. Analisando a situação, Ji-hoon descobre que os pontos fracos da aranha estão nos olhos. Determinado, ele avança em direção aos olhos do monstro, mas é surpreendido por um jato de ácido tóxico, forçando-o a recuar para evitar o ferimento. Perante a resistência do casco da aranha e do ácido corrosivo, Ji-hoon percebe que a batalha será mais difícil do que imaginava. A fadiga continua a aumentar, tornando a situação ainda mais desafiadora. No entanto, Sung Ji-hoon não desiste. Utilizando uma habilidade nova presente no sistema, ele aumenta sua velocidade em 30% e se prepara para um ataque decisivo. Como um foguete, ele avança em direção ao ponto fraco da criatura, atingindo os olhos com toda a sua força. No entanto, para sua surpresa, os efeitos da paralisia e drenagem da adaga são totalmente anulados. Determinado a vencer, Ji-hoon ataca incansavelmente de todos os ângulos, sabendo que precisará dar quantos golpes forem necessários para derrotar o terrível monstro diante dele. Enquanto Sung Ji-hoon enfrenta a aranha colossal com determinação, Jin observa incrédulo a rapidez e a agilidade dos movimentos do amigo. Ele se vê imprensado pela velocidade dos ataques, preocupado com a resistência de Ji-hoon. Em contrapartida, Sung desvia habilmente dos golpes da aranha e aumenta sua velocidade ao limite. Dino se pergunta o que ele está tentando fazer. A fadiga de Dino atinge um nível crítico de 60, deixando-o lento e vulnerável. Um ataque violento o derruba no chão, à mercê do monstro imponente que se prepara para o golpe final. No entanto, no momento em que parece que tudo está perdido, Ji-hoon é subitamente envolto por uma aura de recuperação total. Dino grita preocupado, temendo o pior, mas quando a poeira do ataque se dissipa, ele vê Sung emergir triunfante por cima da aranha, finalmente infligindo dano significativo nos olhos da criatura. Com determinação renovada, Ji-hoon lança uma série de ataques contra a aranha, aproveitando os efeitos de paralisia e drenagem da sua adaga. Ele não perde tempo e continua pressionando o monstro implacavelmente até finalmente derrubá-lo. Com o chefe derrotado, Sung sente um alívio profundo. Ele percebe que, sem a recuperação total proporcionada pelas missões diárias e outros benefícios, teria sido difícil superar esse desafio. Após a batalha intensa contra o chefe da Dungyo, Dino fica atônito ao testemunhar Sung vencer a criatura sozinho, alimentando ainda mais suas suspeitas de que Ji-hoon é um hacker falso. Enquanto Sung recolhe o valioso cristal de essência da criatura abatida, Dino se aproxima, agora chamando Ji-hoon de chefe, com uma expressão assustada e oferecendo-se para levar a pedra de essência e os equipamentos. Confuso com a súbita mudança de comportamento de Dino, Sung observa perplexo enquanto ele continua a se referir a ele como chefe e o incentiva a descansar enquanto ele mesmo se encarrega de cavar os cristais de mana. Sung se pergunta o que deu em Dino para agir dessa forma tão diferente. Entretanto, a surpresa não para por aí. Uma voz vinda do buraco na parede os interrompe, revelando que são os membros do grupo que os prenderam e os deixaram para morrer na Dungyo. Sung os encara com um olhar sério
Enquanto eles descem intrigados pela cena que encontraram, eles insinuam que o chefe derrotado era fraco, sugerindo que talvez tenha sido os impressionantes equipamentos de Yujino que tenham conseguido matá-lo. A tensão atinge o seu auge na caverna escura da Dungyo, enquanto o impasse se desenrola entre Sung Ji-woo, Jino e os traidores que o surpreenderam observam a situação com interesse, indagando sobre os equipamentos de Jino e fazendo alusões ao seu pai. Porém, a atmosfera muda drasticamente quando o Sr. Dong-soo oferece uma oportunidade a Yu sair vivo em troca da morte de Sung. Explica que eles matam os membros inúteis do grupo para ficarem com todas as recompensas e que se Yu não aceitar, ambos serão mortos ali mesmo. A equipe de Dong-soo se prepara para o ataque. Diante dessa situação desesperadora, Jino, mesmo abalado, toma uma decisão ousada. Ele se coloca na frente de Sung e os traidores, erguendo sua espada e declarando que está do lado de Sung Ji-woo. Os inimigos, decididos a abater o mais fraco conforme sua visão distorcida da situação, concentram sua atenção em Ji-woo, preparando-se para o confronto iminente. Na escuridão sufocante da Dungyo, o confronto atinge um novo nível de brutalidade quando os traidores direcionam suas perguntas carregadas de ameaça a Sung Jino. A tensão alcança o ápice quando o sistema emite uma missão urgente, lançando os dois amigos em uma luta pela sobrevivência contra os traidores que desejam sua morte. O aviso do sistema ecoa na mente de Sung, alertando-o para a gravidade da situação. O desafio diante dele é claro: derrotar todos os inimigos para garantir a sua segurança ou enfrentar uma penalidade severa. Enquanto os 6 homens lançam um poderoso ataque contra Sung, o caçador é arremessado para longe, testemunhando impotente seu amigo ser colidido contra a parede sem mostrar sinais de vida. O desespero toma conta de Jino enquanto ele encara a possível perda de seu amigo. Enquanto isso, Sung, caído entre as pedras, confronta seus próprios pensamentos e falhas. Ele percebe que subestimou o mundo violento e traiçoeiro em que eles estão e agora enfrenta as consequências de seu excesso de confiança. No meio desse caos, o sistema emite um aviso implacável: Sung precisa completar a missão ou enfrentar a morte certa. A única saída é enfrentar os inimigos e derrotá-los, mas Sung se vê diante de um dilema moral agonizante. Na penumbra sinistra da Dungyo, um momento de compreensão e determinação se apodera de Sung Ji-woo. Ele percebe que não está sozinho nesse jogo mortal. O sistema, que controla as regras do mundo em que estão presos, precisa dele tanto quanto ele precisa do sistema. A necessidade mútua se torna clara quando Sung se ergue do chão, determinada a enfrentar os desafios impostos pelo destino. A visão de Sung em pé traz um suspiro de alívio para Jino, que havia temido o pior para seu amigo. Enquanto os bárbaros zombam da persistência de Sung em permanecer vivo, ele limpa o rosto ferido e compreende o jogo que está sendo jogado. O sistema quer usá-lo, mas ele também pode usar o sistema a seu favor. Com uma expressão sombria, Sung avança em direção aos agressores, despertando um sentimento de medo e inquietação entre eles. Ele lembra a todos que, nesse mundo impiedoso, os fracos são os primeiros a serem devorados. O líder do grupo tenta zombar de Sung, mas suas palavras são interrompidas pelo surgimento de uma aura sinistra ao arredor de Sung, indicando que algo sombrio está se formando. Com uma calma assustadora, Sung sugere que, como caçadores, eles devem estar preparados para serem caçados. Sua aura ameaçadora faz com que a expressão de superioridade dos agressores se transforme em medo genuíno. No turbilhão sombrio da Dungyo, Sung Ji-woo enfrenta uma encruzilhada moral. Ao eliminar um dos agressores com precisão mortal, ele reconhece a inevitável verdade. Agora, ele é um assassino. A faca em sua mão tornou-se uma ferramenta de morte, uma extensão de sua vontade de sobreviver neste mundo implacável. Com um olhar sombrio e determinado, Sung avança contra os inimigos restantes. Sua velocidade e precisão impressionante deixam os adversários atordoados e confusos, enquanto desvia dos ataques com uma agilidade sobre-humana. Sung retalha com golpes certeiros, deixando seus oponentes envenenados e enfraquecidos. O líder do grupo
desesperado, clama pelo auxílio de Kyu-han, enquanto Sung continua sua dança mortal. Mesmo diante de uma bola de fogo lançada em sua direção, Sung esquiva-se com graça sobrenatural e retaliando com ferocidade implacável. Com cada inimigo derrubado, o contador de eliminações sobe, deixando apenas um sobrevivente. O silêncio pesa na Dongyu, apenas quebrado pelo som dos corações acelerados dos presentes. Jin, atônico, observa a cena, enquanto Sung Jin-ho se mantém inabalável diante do Senhor Dong-so. Antes confiante em sua própria força, agora se vê à mercê de uma adversidade que revelou poderes além de sua compreensão. A aura vermelha envolto do corpo de Wang é uma manifestação de sua determinação, mas diante da aura sombria de Sung, parece frágil e ineficaz. Enquanto o líder tenta se proteger com sua técnica de reforço, Sung avança implacavelmente, revelando sua verdadeira força. Com um gesto lento e deliberado, Sung aproxima de Wang, cuja expressão de pavor contrasta com sua bravata anterior. Quando Sung finalmente fala, sua voz é fria e cortante como o gelo, ecoando pela caverna escura. Ele revela seu poder crescente, uma força que o elevou acima das expectativas de todos. A oferta desesperada de Dong-so é ignorada. Sua súplica por misericórdia cai em ouvidos surdos. Sung em silêncio fala: 3 vezes você tentou me matar e vem me pedir misericórdia? A Dongyu, antes palco de batalhas sangrentas e traições, agora se dissolve sob os encombros do confronto. O líder arrogante Senhor Dong-so, já no chão, suas palavras de desafio silenciadas para sempre pela lâmina afiada de Sung. O ar carregado com o cheiro da morte iminente e o colapso iminente da caverna, faz com que Jin se curve e vomite, incapaz de suportar o peso do que testemunhou. Sung Jin-ho, imperturbável em sua determinação, chama seu companheiro para a segurança, guiando-o através dos destroços e dos corredores escuros. Lá fora, a notícia do desastre na Dongyu já se espalhou, e uma moça dedicada à documentação dos eventos corre para registrar os detalhes. A mulher ouve atentamente enquanto os sobreviventes relatam os eventos que se desenrolaram nas profundezas da Dongyu. Os caçadores de rank C, incluindo o próprio líder do grupo, pereceram, deixando apenas os guerreiros de rank D e E em pé. A revelação de que Tino é um membro da empresa Maya e que seus equipamentos são de última geração adiciona uma nova camada de complexidade ao mistério. Sung, por sua vez, é recompensado por sua bravura com uma habilidade recém-adquirida, a intenção assassina, uma aura sinistra que envolve seus inimigos em um estado de pânico paralisante, tornando-os presas fáceis para seu próximo golpe. A mulher, satisfeita com as informações coletadas, agradece aos dois e encerra sua investigação. O sol se punha lentamente no horizonte, pintando o céu com tons quentes de laranja e rosa, enquanto Jin se aproxima de Jin-ho com um sorriso tímido nos lábios. Ele expressava seus parabéns pelo trabalho bem feito, chamando Jin-ho de chefe de forma hesitante. Sung respondeu com um simples igualmente, seu olhar perdido no horizonte distante. Então, as primeiras gotas de chuva começam a cair do céu, interrompendo um momento de tranquilidade. Sung estendeu a mão para sentir as gotas frescas em sua pele, enquanto Jin, notando a mudança no clima, perguntou se algo havia acontecido. Sung balançou a cabeça em negação, uma expressão serena em seu rosto, com o sol brilhando forte à frente. Sung sentiu um alívio sutil ao lembrar que havia guardado um guarda-chuva na mochila de sua irmã. Era um pequeno conforto em meio à incerteza do que o futuro reserva para eles. Enquanto o céu se transformava em tons de azul profundo com a chegada da noite, os dois amigos permaneciam ali, contemplando o horizonte e as possibilidades que o destino lhes reservava. Inscreva-se e deixe o like para acompanhar as próximas cenas da emocionante jornada de Sung Ji-ho e Yu Jin-ho, o que aguarda esses corajosos caçadores em sua busca por aventura e glória. A resposta só pode ser encontrada nos próximos capítulos de sua história.